Bom, gente, hoje eu vou tentar falar um pouquinho mais com vocês sobre o sexo na outra dimensão, né? O sexo no astral. Eu achei bem legal que eu acho que alguém mostrou um vídeo meu para um outro colega que também faz vídeos aí na internet, né? Também fala de espiritualidade. E aí ele rebateu algumas coisas que eu falei lá naquele vídeo, lá atrás, acho que é o sexo no astral que eu gravei. Assim, fiquei feliz porque ele se referiu a mim, tenho quase certeza que foi ele, não citou meu nome, mas ele se referiu como a mocinha dos vídeos. Obrigada, adorei isso. Mocinha dos vídeos, me senti. É, mas assim, respeito a opinião dele, né? Achei legal o que ele veio expor, cada um tem a sua visão, respeita de todo mundo, né? Mas eu já vinha querendo também continuar falando desse assunto, ou falar talvez mais explicadinho. E eu nem revi o vídeo, tá? Porque assim, eu não estudo para falar, então o que eu disse lá atrás, eu acredito que eu vá agora reiterar nesse. Então não vou retificar nada, talvez eu só acrescente mais coisas. E uma das coisas que eu fico assim um pouquinho triste com o que eu vejo quando as pessoas rebatem e tal, né? Que tentam convencer os outros que aquela visão que ele tem é a certa. Então, quero deixar claro, essa é a minha visão, tá? Não tô aqui convencendo ninguém. Bom, então, assim, vamos começar a falar mesmo direto no sexo. Eu acho que o sexo já há muitos milhões, milênios de anos aí com a humanidade, né? Sendo demonizado, tá? Sendo colocado como uma coisa ruim, uma coisa de energia densa, pesada. Gente, eu queria conseguir passar para vocês a ideia que nem toda energia que é gerada através do sexo é uma energia ruim. Aliás, nenhuma energia que é gerada pelo sexo ela é ruim. Ela pode ter qualidades, densidade, tipo de vibração diferente. Mas isso não quer dizer que ela seja boa ou ruim, tá? Porque ela talvez, essa que a gente classifique como ruim, que é uma energia mais densa, há relatos de que você sabendo manipular energeticamente isso, você pode utilizar para fins legais, tá? Isso também eu vou falar numa outra oportunidade. O que eu quero entrar no papo agora é assim. Eu queria desmistificar essa ideia de que o sexo do lado de lá é uma coisa horrorosa, ruim, que nós somos sugados. Podemos ser, mas não é só assim, tá? Inclusive, tirar aquela velha ideia de que espíritos superiores, elevados, que estão num padrão vibratório diferente, mais sutil, não fazem sexo. Gente, isso daí eu acho que tentaram criar isso na gente para justamente criar como se o sexo fosse a coisa do demônio, a coisa ruim, tá? Dos espíritos mais primitivos. E não é assim. Olha, eu sempre acho que isso já tá virando meu bordão. No outro lado, é exatamente como aqui, tá? Só que do lado de lá, a gente tem mais faculdades, vamos dizer assim, porque nós estamos numa outra dimensão. Então, além da nossa percepção aumentar, além de nós ganharmos mais capacidade perceptiva, porque estamos num corpo mais sutil, né? Quem tem um certo grau de conhecimento consegue fazer coisas do lado de lá que não conseguem fazer aqui, né? Mas conseguem porque está num outro plano aonde outras leis físicas estão regendo. Então, você consegue manipular energeticamente de uma forma lá bem diferente da maneira como nós manipulamos aqui, porque aqui nós temos limitações físicas que nos impedem, às vezes, de fazer coisas que nós fazemos do lado de lá. Mas é tudo exatamente a mesma coisa. Olha só.
Quando nós nos desprendemos, tá? Quando a gente está dormindo, que nós conseguimos sair com o nosso corpo astral e com lucidez, tá? Com clareza, você conseguir mesmo entrar numa outra dimensão e perceber esse outro plano, o que aconteceu nisso? A tua consciência, a tua essência, que estava ancorada nesse corpo físico, que interagia através desse corpo físico com essa dimensão que nós estamos, ela passa a ancorar, ficar hospedada num corpo mais sutil que você também tem, que é o corpo astral. Mas é um corpo físico também, energético, é formado de energia também. Só que é uma energia agrupada de forma diferente, condensada de forma diferente, que compõe esse nosso corpo físico. Realmente alguns falam como uma cebola, são várias cascas, né? Então quando você dorme, o teu corpo astral sai e a tua consciência vai ficar hospedada naquele outro corpo. Mas você está como se você estivesse encarnado num outro corpo. A gente fala que é espírito, então não está encarnado. É porque a gente classifica a carne isso aqui. Esse corpo mais densificado. Mas quando você consegue ter a lucidez, manter a lucidez e você colocar a sua consciência num outro corpo, você vê que você também está usando um veículo para manifestar essa consciência, tá? Então esse é o primeiro ponto. Então quando a gente sai e você consegue ter essa lucidez, você vai para o lado de lá, primeira coisa, a gente é atraído pelo estado que nós estamos vibrando, pela forma como nós estamos vibrando, a gente já vai sair naquela dimensão que nós estivermos compatível. Tá? Não tem mistério também nisso, gente. É compatibilidade energética pura. A maneira como você estiver vibrando, você vai para o lado de lá. Tá? Dentro dessa faixa de compatibilidade, você vai ter a sintonia. Então, fazendo uma analogia mais ou menos, eu posso sair em AM ou FM, né? Vai depender de como o meu padrão vibratório. Agora, se eu sair em FM, não quer dizer que eu vá sintonizar direto lá na rádio mundial. Eu posso sair no FM, mas eu de repente me conectar na rádio JB, eu vou estar numa outra sintonia, mas estou dentro da mesma faixa vibratória. Se eu sair no AM, aí eu tô lá no AM, não quer dizer que todo mundo que sair dentro daquele padrão AM vai se conectar com a rádio, sei lá, com a rádio de AM lá, Rádio Globo AM. Dá para alcançar mais ou menos a analogia? Então, o que determina a dimensão que nós vamos sair é o nosso padrão vibratório. E o que vai determinar a nossa sintonia são as nossas afinidades, o nosso interesse, aquilo que a gente está pensando com prazer, interessado. Então, se você sai num padrão mais denso, vamos dizer assim, onde o nível energético é mais próximo de nós, tá? Ele é uma dimensão mais próxima da gente. E você sai afinizado, você sai pensando em sexo, provavelmente você vai ser atraído para o que eu chamo de bordel astral, puteiro astral. Você vai encontrar consciências que estão afinizadas e que estão dentro daquela faixa. Porque olha só, até aqui, como é que a gente vivencia o sexo? Tem as pessoas que praticam sexo pelo sexo, que também vão parar de julgar. Cada um está num estágio e se sente bem assim. Isso não quer dizer que as pessoas estejam pior do que a gente, não. O que acontece assim, o sexo pelo sexo, ele gera, quando ele é feito, ele gera uma energia. O sexo com o afeto, quando ele é praticado, ele vai gerar um outro tipo de energia, porque aí ele está envolvendo o trabalho de outros chakras. Então, nosso corpo vai estar processando diferente, você está movimentando o teu sentimento também, né?
E essa movimentação energética, ela vai produzir uma outra energia, diferenciada daquele que está fazendo só pelo tesão. Porque geralmente quando você está fazendo sexo pelo sexo, você não tem aquela preocupação do outro, de estar cuidando do outro. É egoísta a coisa. Você quer se satisfazer, você quer ter o teu prazer e dane-se o outro lá, né? Não vou nem usar a palavra que é literalmente você tá ferrando o outro. Então, ou então você tá pagando, tá? Que também tem as pessoas que vendem isso, vendem o prazer. Também não estou julgando nem criticando, cada um tá de acordo com aquilo e o importante é você estar vibrando de acordo com o teu pensamento. Se você está em sintonia com aquilo e você tá bem, tranquilo. Não, a gente não pode. A gente tem a mania de julgar o outro, gente. Cada um está feliz da maneira, da forma como consegue realmente lidar com aquela energia, né? Então aí quando você sai pro astral, se você está aqui pensando em sexo, se você está querendo encontrar um companheiro, se você mas você não está no sexo pelo sexo, não está naquela coisa do só desafogar, né? Você vai ser atraído para junto de outras consciências que estão pensando, que estão produzindo ali o mesmo tipo de pensamento que você. Você vai sair na mesma dimensão e aí você vai sintonizar a tua estaçãozinha de rádio lá de acordo com aquelas pessoas. Esse é um ponto, tá? Então, quando assim, eu digo que eu nunca vi realmente, eu sei, já vi muitos relatos, já ouvi muita gente falar desses seres que se alimentam sexualmente dos outros, né? Que aí no astral é perigoso. Volto a dizer, é como aqui, tá? Ninguém tá livre de acontecer isso. Olha só, eu pego meu carro e vou sair à noite, eu evito sair à noite, né? Mas vamos dizer que eu saia, pare num sinal, né? E de repente eu seja rendida ali naquele sinal, porque eu estava à noite num local perigoso. Sabe aquela coisa de você estar na hora certa no local. Não, tá na hora errada no local errado? Então, ninguém está livre disso, né? De repente eu tive que sair e calhou. E geralmente, ó, eu sei que a gente fala isso, ninguém gosta. Mas as coisas que nos acontecem é porque nós atraímos, a gente de alguma forma estava vibrando assim. Então eu posso sair à noite e realmente ser rendida, ser assaltada e, sei lá, violentada, porque de alguma forma eu atraí também aquilo para mim. Ou eu estava mal, ou eu estava irada, estava com raiva, entrei numa sintonia e o cara me escolheu por afinidade, tá? Não estou dizendo que é sempre não, mas isso também dói porque as pessoas não gostam de se sentir responsabilizada pelas coisas que acontecem, mas algumas vezes são assim mesmo. Então você vai atrair para você aquilo ali, né? Então ninguém está livre de à noite dormir e por não estar bem ser atraído, você vai entrar naquela dimensão mais, numa frequência mais forte e você vai ser atraído justamente lá para o puteiro astral. Ninguém tá livre disso, tá? Isso pode acontecer. O que eu digo comigo, talvez por eu também não me cuidar, eu acho que os outros projetores também, né? A gente, embora tem projetores que dizem que vão a trabalho, né? Que os mentores levam para. Eu nunca fui para nenhum canto assim, tá? Mas eu já vi coisas, né? Já vi relacionamentos sexuais do lado de lá que não era nada aberrante, assim, como falam que tem, né? Então, a gente tem que parar de demonizar o sexo, né? Eu acho que a gente cresce à medida que a gente começa a compreender realmente como as coisas funcionam, né? Não ter medo. Acho que já é hora, gente, da gente crescer pelo conhecimento. A gente tem que crescer pelo entendimento, não pelo medo de fazer a coisa errada. Dá para alcançar a diferença? Então, do lado de lá, existe realmente o sexo, é praticado, porque também outra coisa que eu vou bater sempre, gente, o sexo não é só forma de reprodução. Se fosse assim,
tá? Se fosse só para se reproduzir, a galera não ia fazer se não tivesse intenção de fazer filhinho. Não é fonte de prazer, de satisfação, de... Eu costumo até colocar, e vou sempre também ficar frisando isso, o sexo, quando ele é feito com sentimento, com amor, com afeto, com carinho, ele é uma forma de trazer esse sentimento para a carne. É uma forma de você perceber esse sentimento que você, essa troca com a outra pessoa, no teu corpo físico, seja ele qual for. Seja esse corpo físico aqui, que eu estou agora, ou seja o outro corpo que eu vou ter quando eu faço a projeção. Deu para alcançar? Quando eu estou em projeção, quando nós estamos em projeção, nós estamos num outro corpo físico. Sim, só que numa outra forma de agrupamento energético. Mas é um corpo físico. É um corpo onde a tua consciência está se manifestando através dele. Então, nesse outro corpo mais sutil, você também vai ter a necessidade, as necessidades que você tem aqui, você vai sentir do lado de lá. Gente, os espíritos vêm para cá e mergulham na carne do médium, né? Assim que falam. Para quê? Para sentir um pouco mais essas sensações que eles sentiam aqui terrenas. Mas do lado de lá, eles também têm outras sensações até que nós desconhecemos, enquanto estamos dentro do nosso corpo físico. E aí, quando você tem uma experiência extracorpórea, você consegue perceber melhor essas coisas, né? Então, fora desse corpo aqui, quando a minha consciência está ancorada no corpo astral, que é um corpo mais sutil, eu vou ter também algumas ou as mesmas necessidades que eu tenho quando eu estou nesse corpo aqui, tá? Por isso que assim, certas coisas se debatem. Gente, é extensão disso aqui. É extensão. Então, o nosso corpo também tem algumas necessidades de prazer, de sensações mesmo, de você sentir. Tudo bem que do lado de lá é tudo mais intenso, mas devido a essa diferença de vibração. Então você tem uma percepção ampliada e tudo se torna... É por isso que a galera que sai catando sexo do lado de lá, quem gosta do sexo pelo sexo fica baratinado, né? Gosta mesmo do babado. Porque as percepções são intensificadas, são potencializadas do lado de lá. Então tu imagina, se o camarada aqui já curte uma orgia danada, quando ele vai pro lado de lá, que há uma liberdade maior, com uma percepção ampliada, para ele tá no paraíso, né? Certo? Agora, quem curte esse tipo de coisa pode ser sugado também. Pode não, provavelmente vai ser sugado, porque essa energia é uma energia poderosa quando ela é produzida, vamos dizer, da sua forma mais intensa, mais densa, tá? Não seria nem intensa, mais pesada. Ela é uma energia que dizem, né, que quem sabe manipular consegue transformar essa energia em várias outras matérias. Então, por isso, ela de certa forma, ela é estimulada, né, na moçada aí toda, e alguns espíritos se beneficiam disso, tá? E também eles se alimentam disso, é verdade. Né? Alguns espíritos precisam disso, mas a gente vê, é uma forma de alimentação energética mesmo, tá? É porque como é uma fonte intensa, né? uma fonte... É uma energia, vamos dizer assim, ela é vitaminada. Nem fugiu a palavra, mas para vocês conseguirem alcançar. Né? É uma energia forte. Então, tem realmente espíritos que precisam disso e aí se alimentam dessa força. Tá? Mas a gente fazendo o sexo com sentimento, né, com
com todo um envolvimento afetivo, você modifica o padrão, a qualidade dessa energia gerada, mas é gerada também. E tem também espíritos que se alimentam disso, é óbvio. Né? É como aqui, eu vou voltar a falar, é como aqui. Né? E do lado de lá, assim, aqui também, não tem as pessoas que se procuram a prostituição, né? Procuram prostitutas e tal, elas vão vender aquele prazer, você vai pagar, existe uma moeda de troca. Então, do lado de lá também, só que a moeda de troca geralmente é essa energia que é gerada. Então, eles sugam, porque eles precisam dessa energia, de certa forma, até para se sentirem mais fortalecidos mesmo, né? Então eles sugam essa energia como se fosse uma moeda de troca. Mas o camarada aqui, que vai pagar uma prostituta num bordel, sabe que também está sendo sugado do mesmo jeito, só que financeiramente. Eu não consigo alcançar esse mistério todo que fazem, sabe? E não acho isso legal, gente. A gente já está num estágio que a gente tem que crescer mesmo, em conseguir enxergar a coisa como ela é, sem muitas fantasias. Não estou dizendo com isso que não existam os lugares. Eu até falei de que você pode acabar num lugar desse. Ruim, você está na hora de uma vibe ruim, está passando um espírito sem vergonha lá que queira te pegar. E como aqui que eu falei, eu estou parada no sinal, dei bobeira, o cara veio e me rendeu, né? Então ninguém está livre disso. Mas a gente tem que procurar, sabendo como a coisa realmente rola, você se cuida, né? Aí é que entra o policiar, o que você faz, o que você assiste, a tua afinidade, se isso realmente te assusta, te incomoda. O fato de você virar lanchinho aí de íncubos, sucubos, eu nunca sei, não sei nem quem é o macho, quem é a fêmea nessa história. Acredito que existam esses seres mesmo que se alimentam da energia sexual das pessoas, entendeu? Então, mas se você não se importa de ser lanchinho, se você... geralmente quem paga pra fazer sexo, quem topa, quem vai nas noitadas, não é nem só que pague, não. Hoje em dia, pelo que eu escuto falar, você vai pras baladas e mal conheceu a pessoa, já carrega pro motel. Quem topa isso, acho que não vai nem se importar de ser lanchinho do lado de lá, né? Tá mais rezando pra ser. Então, agora, se você tem essa preocupação, você não quer se envolver com esse tipo de consciências do lado de lá, basta você policiar também o que você faz aqui, ué. Que tipo de afinidade, com qual tipo de sexo você tá praticando com as pessoas, né? Isso tudo você tem que realmente se preocupar. Tem que se cuidar, tá? Agora, outra coisa também, isso de falar que espíritos superiores evoluídos não fazem sexo. Não é assim, gente. Não tem nada a ver, porque realmente isso vamos dizer assim, uma combinação energética, tá? Sexo é combinação de compatibilidade energética, junção de energia, envolve fatores energéticos nisso. Então, não adianta usar aquele velho argumento que os espíritos evoluídos não fazem isso porque não vão fazer espíritozinhos do lado de lá. Só que, ledo engano, o sexo não é só para se procriar, né? Nós é que criamos esse tipo de pensamento, né? Eu até no outro dia estava conversando sobre a monogamia com um amigo, e aí ele dizendo que isso não é uma coisa natural. Gente, não é natural, nós estamos caminhando para isso. Primeiro nós vamos vivenciar a libertinagem, a liberdade total, tá? Para a gente poder ter entendimento do que é o sexo com o afeto. Porque é tão natural que você percebe que determinadas espécies, o bichinho ali, que ele não tem conhecimento de nada, ele é monogâmico e não tem nenhuma sociedade impondo a ele para ser. É porque ele já aprendeu a vivenciar o sexo com o amor. Então ele se torna monogâmico por opção, por compatibilidade. Ele encontrou
a complementação, aonde quando ele pratica aquilo há todo um entrosamento. Ninguém está obrigando ele a ser monogâmico. Esse é o nosso futuro. Não vai ter sociedade, não vai ter religião, não vai ter nada que nos obrigue a sermos monogâmicos. Mas isso bem depois da gente caminhar bastante, a gente entender que existe por aí um parceiro que se encaixa direitinho conosco. Pelo menos naquele momento, tá? Não estou dizendo que seja assim, eterno, que é outra coisa também que eu costumo falar, assim, que o amor não acaba, mas às vezes acaba a tua vontade de amar o outro, né? O amor tá lá, né? Ele existe, aquela energia, só que às vezes você, por uma série de coisas, você vai mudando também, teu padrão vibratório, tudo vai alterando, e embora você continue tendo aquele sentimento pela pessoa, mas você não tem mais vontade de amá-lo. É complicado alcançar isso, eu sei. Mas com o tempo a gente consegue entender um pouquinho mais e percebendo que o futuro é esse. Né? Então ninguém é obrigado, ninguém vai ser obrigado a ficar com aquele parceiro, seja por qualquer tipo de imposição. Só vai ficar enquanto houver essa total e plena compatibilidade. Enquanto o sexo por eles feito, né, enquanto o relacionamento entre esses dois seres, que não vai importar se é homem com homem, mulher com mulher, e também quando eu falo isso, eu sei que muita gente pipoca, mas quando o relacionamento daqueles dois seres forem realmente calcados no amor, aí a monogamia ela vai surgir sem imposição alguma, ela é natural, enquanto houver essa interação, porque pode de repente acontecer alguma coisa e um dos parceiros não conseguir mais, ou não sentir mais vontade realmente de continuar amando aquela, né, continuar amando, falta às vezes as palavras, né? Você continua tendo sentimento, mas você não bota esse sentimento nos atos, ele está dentro de você, mas ele não passa para os seus atos assim tão explicitamente. Talvez eu não esteja conseguindo ainda passar para vocês o que eu trago dentro de mim, mas aos pouquinhos vai surgindo. Tá? Então, papo sobre o sexo nas outras dimensões eu vou continuar batendo sempre. Existe o sexo da forma sexo por sexo, existe o sexo com afeto, tá? E vamos tirar essa de que é coisa ruim, que não é. Tem as pessoas que vão pro lado de lá e porque se encontram também, tá? Existem pessoas que conseguem se projetar e se encontram numa outra dimensão. Então aqui os dois estão encarnados, conseguem se projetar e do lado de lá se encontram. E fazem sexo. Não é por isso que são espíritos primitivos, que estão demonizados, ou então que um ser desse aí, com cara de diabinho, demônio, sei lá o que eles falam, se plasmou para poder usar você. Não, às vezes é a pessoa que você conhece que está encarnada mesmo, que conseguiu sair consciente, se encontrou com você e se gostam, se curtem. Isso acontece. Tá? Então, assim, era o recado que eu tinha para falar para vocês, que isso são coisas que eu já vi, que já vivenciei, né? Não sei se... E ainda tem mais, às vezes a gente está do lado de lá e nem sempre você vai encontrar... Assim, existe... Tentando passar para vocês sem assustar muita galera. Seres extraterrestres, às vezes, abordam, sim, as pessoas que estão em projeção, né? Então, às vezes, você vai sair numa projeção e aí você pode ser realmente abordado por uma consciência que está num corpo físico que você, às vezes, acha esquisito, estranho, porque é um ser de uma outra raça. Então, também acontece,
né? E eles não estão vindo te procurar só em função, porque sabe que ninguém vai ser engravidado lá no astral, né? Mas até essa sensação toda que nós temos, né? O que nós produzimos durante o sexo, para eles é interessante também. Não só como um roubo de energia, não, é para compartilhar energia mesmo, para perceber, para sentir. Eu sei que muita gente diz que isso é papo de doido. Eu agora perdi a vergonha, gente. Olha, eu tô. Vou começar a falar mesmo o que eu penso, o que eu sinto e não vou me importar, não, tá? Quem discordar, tá aí, pode colocar o que pensa, bota nos comentários aí no vídeo. Meu Facebook tá lá, só não me xinguem muito, tá? Mas eu só tenho recebido carinho. Então, meu Facebook é o Meire J. Costa, para quem quiser ser adicionado. Faça os comentários aqui. Continuo tendo dificuldade porque eu moro num lugar que é horrível, então minha net de vez em quando fica muito ruim, então não consigo responder todo mundo. Mas as dúvidas que vocês tiverem, pode colocar aí. Eu vou voltar para falar mais desse assunto, tá? Que é um tema que eu gosto, adoro falar sobre sexualidade, porque eu acho que já foi tabu durante muitos anos aí entre a nossa raça e já é hora da gente crescer um pouco, tá? E sempre respeitando o outro. Sem essa de que tá, fulano tá certo, Beltrano tá errado, não é por aí não. É a gente respeitando o estágio de todo mundo. Tá bom? Olha, gente, muito obrigada de coração. E mais uma vez, obrigada e fiquem com a luz.